Olá, bem-vindo ao Café com Cavanha. Estamos com Ricardo Clemente, engenheiro, cofundador da empresa Intelli, atualmente RigNet Company. Gostaria de conversar com ele sobre modelos de venda de serviços tecnológicos no Brasil e no ZEUA, onde hoje ele atua no momento. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Cavanha. Tudo bem? Tudo Prazer bom. Aqui, obrigado pelo convite de estar aqui conversando com você. Bom. Aqui na Intelli, né? Aqui na Intelli. Isso, Rio de Aqui Janeiro. no Rio. Fico atualmente baseado lá em Houston, né? Já há 2 anos e 8 meses, mas aproveitando a oportunidade de estar aqui para poder falar pessoalmente. Que ótimo, beleza. Ricardo, antes de mais nada, você poderia contar resumidamente sua carreira, sua função na RigNet e o que a companhia produz hoje? Sim. Eu comecei a Intelli em 2009, né? Finalzinho de 2008, mas começamos a operar de fato em 2009. Eu vivia num mundo aí de operações, mas não operações ligadas a petróleo, isso veio um pouco mais tarde, onde a gente tinha um mundo de dados, né, no mundo.com, então eram centenas de milhares de alarmes, medidas de sensores, mas no caso relacionados a servidores, chegando a cada segundo, e a gente tinha um centro que monitorava isso e precisava tomar decisões. E na época faltava tecnologia, né? Havia bastante tecnologia para analisar o dado histórico, mas não tinha tecnologia capaz de analisar a cada segundo essa avalanche de dados que chega continuamente e prover análise, ajudar quem está na operação. Não posso dizer para ele 5 minutos atrás que algo vai explodir, eu tenho que ter um atraso quase de nanosegundo para ajudar de fato na operação. Então a gente começou aplicando isso no mundo.com, com e-commerce. A gente cresceu bastante aqui no Brasil com grandes marcas em e-commerce, e seguindo esse trend da digitalização vieram as instituições financeiras. Então basicamente alguns grandes bancos e grandes seguradoras contrataram pessoas boas do mundo.com de e-commerce para o mundo de financeiro, e a gente entrou também no mundo financeiro. Então uma segunda área nossa é a área financeira hoje. Temos grandes bancos e seguradoras, meios de pagamento. E cerca de 6 anos atrás, a gente, quase que meio que por acaso, teve contato com a Petrobras na área de poços, quando a Petrobras estava começando a iniciar a perfuração em pré-sal, com muito problema de prisão de coluna. E ali uma abordagem de fazer uma abordagem de machine learning, não essencialmente de simulação de engenharia do ponto de vista mais tradicional, porque o sal tinha uma característica específica que precisava de uma abordagem diferente. A gente fez uma primeira abordagem, eu lembro que na época a gente não sabia nada, a gente quase não sabia falar a linguagem do engenheiro, né, de perfuração de poço, e a gente foi aprendendo, trabalhando muito com o centro da Petrobras, fazendo um software de projeto, sempre muito relacionado com software de engenharia básica, misturando um pouco de machine learning para projeto de poços, até que em 2000, então assim, a gente veio trabalhando e aprendendo muito esse mundo novo do petróleo para a gente, já fazendo machine learning em óleo e gás há 6 anos atrás. Em 2016 a gente teve a oportunidade de pegar essa plataforma que tinha uma grande capacidade analítica de tempo real e trazer para o mundo de operações, para o drilling. Então, desde 2016, a gente se tornou a plataforma de análise de dados de tempo real para todas as operações de drilling, completação da Petrobras. Então, todas as sondas têm um software nosso a bordo, que conecta com os mais variados sensores e companhias de serviços. A cada segundo, a gente está vendo ali milhares de sensores, trazendo isso para um centro de monitoração, né, os que eu chamo de CSD, e esse centro de monitoração passa a aplicar as análises. E aí em 2016, quando a gente entrou, de fato, era o nosso primeiro cliente, já um grande cliente, o cenário na época era o cliente, né, no Brasil, para
águas profundas, né, que era onde essa tecnologia tem um valor muito, muito óbvio. E a gente falou, o que a gente faz agora, né? O que a gente faz? Vamos ficar aqui quieto, o barril estava $29, então assim, era o auge da crise, e a gente via que a gente tinha de fato algo muito legal na mão, do ponto de vista tecnológico. Quando a gente olhava para os competidores, apesar das grandes marcas, eles não tinham nenhuma capacidade analítica, uma capacidade de aprendizado de máquina, de fácil edição, de rápida customização, em que o próprio engenheiro da Petrobras, o engenheiro da companhia, da operadora, pudesse fazer as suas próprias análises no modo self-service, mais ágil. E aí a gente deu aí a sorte, né, nesse primeiro momento a gente tinha sido selecionado para um projeto do MIT, que é o G-Lab, Global Entrepreneurship Lab, onde o MIT seleciona mais ou menos umas 20 empresas fora do eixo Estados Unidos e Europa para fazer um projeto. Então, acho isso é muito legal, é grátis. Eles alocam 4 alunos do último ano do MBA deles, de Sloan. Então, são pessoas que já têm um background forte. A gente teve pessoas com dezenas de anos de consultoria em óleo e gás, fazendo, pessoas muito boas. E a gente tinha uma pergunta, basicamente, né, ou duas, né? A crise é boa ou a crise é ruim? Vamos ou não vamos? E se vamos, o que a gente precisa? E a gente trabalhou durante 6 meses criando esse plano de go-to-market. Tinha uma hipótese forte de que as empresas... E a gente entrevistou muita gente. A gente teve a oportunidade de conversar com muita gente lá fora antes de ir para entender. E a gente teve ali o sentimento de que, de fato, mesmo as grandes operadoras estavam um pouco mais abertas em testar novas tecnologias digitais, né? Era o início do hype de Digital Transformation em óleo e gás. A gente acreditou nessa hipótese, montou um orçamento e foi. E eu fui para lá em maio de 2016 já começar esse processo. E eu não sei se eu já estou entrando muito, mas assim, a gente foi muito bem recebido. A gente fechou com um super major lá muito rápido, timeline, assim, em alguns meses a gente já entrou num outro super major e foi fechando um atrás do outro, ganhando bastante relevância no mercado, não só operador, como o drilling contractor. E foi ali uma dinâmica diferente de mercado e avançamos bem rápido, assim, foi uma experiência bem legal. E hoje assim, apesar de ter sido o último segmento da Intel, hoje, até após a aquisição que aconteceu em março, né, a RigNet é uma empresa de comunicação, o core da RigNet é uma comunicação via satélite para sondas, os FPSOs, e o novo management da RigNet entrou também próximo a uns 2 anos atrás, com a missão de transformar a empresa, né, fazer a transformação digital da própria RigNet, que inclui trazer mais serviços de valor agregado, né? Como é que se juntaram? Não, a RigNet comprou a Intel. A RigNet comprou a Intel, oficialmente é uma empresa listada, né, na Nasdaq, que é aberta na Bolsa Americana de tecnologia, e ela comprou a gente agora em março, mas a gente continua uma empresa brasileira, só mudou o dono, mas na prática a Intel continua uma empresa brasileira e nossa maior base é aqui no Brasil. E você experimentou então, Ricardo, venda no sentido amplo, né? Venda de tecnologia, de serviço tecnológico no Brasil, e agora está experimentando 2 anos nos Estados Unidos, em Houston. Uhum. Quais são as grandes diferenças, Ricardo, nesses dois ambientes? A gente teve eu tinha bastante preocupação no começo, tá? E foi uma das perguntas, e eu lembro bastante, isso foi algo que me marcou durante o processo no MIT, que eu perguntei, será que, eu acho que eu falo inglês legal, tal, eu sei que eu não tenho, eu vou ter um sotaque, e mal bem eu estou trazendo um software brasileiro, né, o pedigree que alguém espera, né, uma startup brasileira querendo vender um software para um operador lá fora, e aí o cara falou, não, cara, aqui, a primeira coisa que ele falou, ninguém fala inglês no Texas, o que é verdade, é muito globalizado. Então Houston a gente brinca que é muito difícil achar um americano no mundo de óleo e gás, você tem pessoas do mundo inteiro, meu dia a dia é com pessoas
da Escócia, da Índia, da China. Então você está lidando de uma forma global em que não existe qualquer tipo, não tive qualquer tipo de preconceito nesse processo. E o que ele falou, mostra que funciona, que agrega valor, que o cara compra. Ele não tem preconceito de nacionalidade. Você tem que mostrar o valor, mostrou o valor, o americano compra. E foi muito isso, assim, o que eu vi bastante diferença é essa objetividade e talvez a transparência e a rapidez com que as coisas acontecem. Então, a palavra simplicidade se encaixa também? Simplicidade. Eu acho que é saber o que quer, já muito bem definido, um escopo definido, não tentar ficar colocando mais escopo no escopo, não tentar ficar pedindo piloto de grátis, desculpa a expressão, né? Piloto de graça, né? Para poder pegar cada vez mais coisa, aprender, sem saber se isso está aprovado ou não está, você nunca sabe direito. Eu acho que tem um negócio muito mais direto ao ponto. Reuniões de vendas são muito mais incisivas, eu acho que objetivas, curtas. Objetivas, às vezes não tão amistosas, que para nossa cultura às vezes pode parecer ruim, mas às vezes não é. Eu já tem 2 reuniões clássicas que eu sempre comento com o pessoal. Uma em que eu abri o meu primeiro slide, eu preparei, era uma empresa gigante, então reunião marcada com 3 semanas para frente, eu fiz o melhor slide possível, estudei a empresa, montei toda uma lógica, abri minha capa, o cara falou, não quero ver nenhum slide seu, me responde por que você é melhor do que esse competidor seu. E eu na hora, nossa... surpresa absoluta. Ele não deixou nem abrir o meu slide. E uma outra que eu fazendo cold call, cara, você tem 5 minutos, não me faça perder meu tempo. Me responde por que você de fato, eu tô cansado desse hype de digital, me diz de uma forma bem pragmática por que você adiciona valor em Dream. Então esse pragmatismo no começo pode até assustar e não é comum, né, da nossa cultura, mas eu adoro. Do ponto de vista de business, né, reuniões de meia hora, resolve, próximo passo, não gostei de você por conta disso, outra empresa foi melhor aqui, próximo e vai, e o pipeline anda muito mais rápido para um lado para o outro, e esse dinamismo foi bastante importante para a gente. Agora, Ricardo, você tratou com empresas gigantes de petróleo, que tem sede, headquarters fora do Brasil, aqui no Brasil e fora do Brasil, headline nos Estados Unidos. Elas são muito diferentes aqui e lá? Depende, né? Tem super majors que são muito mais centralizados, em que a decisão está lá, e tem super majors que são mais descentralizadas, em que você tem que conhecer cada empresa. Cada empresa tem uma forma global. Você tem empresas que toda decisão é tomada em Houston, ou na Europa, ou seja lá onde for o headquarter, e tem empresas que são, de fato, quase que independentes. E tem empresas que é um mix, então você tem que alinhar as duas pontas, e uma alimenta a outra, né? Então você faz um primeiro piloto lá, por incrível que pareça, a gente conseguiu fazer pilotos primeiro lá fora, e aí usando a própria referência lá de fora, fazer aqui no Brasil. Então, na verdade, teve 2, 3 casos nesse sentido, que a gente conseguiu andar muito mais rápido lá, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, com pilotos e com projetos, e depois a própria referência trouxe a gente para se estabelecer aqui no Brasil. Agora você, como cofundador da companhia, com seus colegas e tudo, você vê também outros empreendedores brasileiros fazendo também esforços de internacionalização, não só no Brasil, mas como fora do país. O que você contaria para eles com a experiência que você já está na frente? Olha, meu amigo, cuida com isso. Quais são os pontos centrais? Eu acho que tem até alguns pontos, assim. Uma vou ir para bem em termos bastante práticos. Eu vejo muitos exemplos de pessoas que fazem 2 semanas de reunião e voltam. E aí fica 2, 3 meses aqui, vai de novo. Isso nunca vai funcionar, na minha opinião. Ou que você precisa estar lá. Então, assim, muito do meu pitch era: eu sou o fundador, eu fui o CEO, eu tô aqui para ficar, eu vim de Malicuia,
vou estar aqui amanhã, vamos tomar um café semana que vem, e você está sempre com o cara ali marcando presença, o cara te vê em todos os eventos, ele começa a ter a credibilidade que você não está ali por uma feira, e quem sabe daqui a 6 meses você volta para falar com ele ou não. Então essa presença local, de fato, de alguém core da empresa, eu acho fundamental, até porque no começo, dependendo do seu orçamento, você vai ter que fazer tudo. Eu brincava que era como se a gente tivesse voltado à Intel de 2009. Eu, desde lavar a sala, eu era o marketing, eu era o técnico, eu era tudo. Eu era sozinho nos primeiros meses da Intel, e você tem que fazer tudo de novo. Então, você precisa de alguém que consiga falar da tecnologia, de TI, até fazer o marketing, até resolver o problema contábil, a questão da integração das contabilidades, etc. Então, eu acho que um primeiro ponto é ter uma liderança da empresa, alguém que consiga contar a história toda, consiga ter um conhecimento amplo e que não seja algo efêmero, algo que vai ficar, volta, vai e volta, vai e volta. E eu vejo muito isso acontecer, ou às vezes se associar com pessoas lá que vendem até serviços, mas que essa pessoa não vai ter essa capacidade de passar a mesma confiança, ou de contar a história do jeito que você conta, de entregar o serviço da maneira que você entrega. Então, achar que você vai conseguir alguém lá que vai te prometer abrir um monte de lead, sim, ele pode ajudar, mas sem a presença da pessoa que de fato vai mostrar o valor, entregar e mostrar, superar os desafios todos, é quase que como empreender de novo em um outro país. Então, isso precisa da liderança da empresa. Eu vejo esse erro acontecendo bastante. Um outro ponto é não subestimar o planejamento. Então, assim, a gente tinha um budget, a gente não foi lá com um horizonte menor do que 1 ano. A gente tinha, depois de entrevistado, aí no mínimo uns 15, 20 diretores através desse projeto. A gente sabia quais eram os pontos chaves para abordar no nosso pitch. A gente tinha todo plano mesmo, um plano com orçamento, e eu até brincava com a minha esposa de falar, a gente tem 1 ano. Era o meu horizonte. Se não vender, a gente não tem investimento, né? A Intel. Então era um caixa ali suado, num ano que foi super complicado de receber. Então foi bastante estressante do ponto de vista de caixa da empresa. E a gente brincava, ou eu vendo ou a gente volta. Tinha um prazo que pode parecer grande, 1 ano, mas que é super curto para você fazer um major se movimentar. E uma coisa que a gente sempre buscou como estratégia, e eu acho que pode ser aí um terceiro ponto, se você quiser colocar, é começar pequeno, né? Você não vai fechar um contrato para pegar toda a operação de um super major em alguns meses. Você tem que ir ganhando confiança. Então a gente fazia pilotos com áreas específicas para mostrar o valor. Provar as coisas. Pago, sempre piloto pago. Não tem piloto grátis. Não tem piloto grátis. Eu acho que isso ajuda na própria cultura americana e ajuda o seu caixa, ajuda o seu investimento. E é uma forma de medir, mais que tudo, para mim, é uma forma de medir o compromisso da outra parte. Se o cara não está disposto a ir para o jurídico dele, a emitir uma PO e te pagar, talvez ele não esteja de fato tão comprometido bastante no projeto como um todo. Então, por mais que você tenha a visão do todo, muitas vezes o cara tem um orçamento ali menor para te testar, isso vai ajudar ele a ganhar, não só ele a confiança, mas construir a confiança entre os outros dentro da mesma empresa. Né? Você falou presença, planejamento e piloto, quer dizer, começar modestamente e crescer a partir da pequena. Agora, você não enxerga as outras companhias aptas a fazer o que você está fazendo? Quer dizer, poxa, um indivíduo pequeno, né, que as grandes, as prestadoras de serviços tecnológicos de poço, vamos falar os nomes, Baker, Halliburton, Schlumberger e outras tantas, né? Elas estão, assim, devem estar desesperadas para fazer alguma coisa, não? Em que sentido? Fazer o que você está fazendo hoje. Sim, acho que está todo mundo movimentando nessa linha, né? O que eu brinco é que a gente fez o movimento inverso, né? A Intel nasceu como uma empresa.com. A gente fez a nossa oilinização nos últimos 6 anos. Então a gente
o core da nossa plataforma é um Stream Analytics, a gente criou uma linguagem de processamento de dados em tempo real, a gente tem patente em métodos de computação distribuída com baixo consumo. Então, esse é o nosso core, o ser digital e a capacidade de aplicar machine learning. O que a gente aprendeu nos últimos 6 anos, e aí muito crédito também com a Petrobras, uma parceira super importante nossa, né? Foi o que é um poço, o que é uma sapata, você como é que é o conjunto solidário de gás ou para outra área também? Poderia. Porque você já está com o core, que é o core do digital. Isso acaba sendo para a gente tanto algo bom e algo ruim, né? Você pode fazer tanta coisa que você não faz nada, então por isso que a gente tenta manter hoje apenas 3 divisões, tá? A gente está expandindo para mais uma agora, que é a divisão de indústria, que é bastante promissora, e eu acho que tem muito campo aqui no Brasil e no mundo, mas a gente manteve ali quase que segurando, é muito difícil, porque dá para aplicar essa tecnologia nisso. Basicamente tudo que tem muito dado em tempo real e requer uma decisão imediata, dá, mas devemos ou não devemos, né? Então, uma frase que eu tendo a usar bastante, principalmente com o pessoal do Steve Jobs, a estratégia não é o sim que você fala, são os 1000 nãos que você fala. Então, pra gente é muito manter o laser focus no oil and gas, que é o que vai te dar, no nosso caso, é assim que a gente consegue se diferenciar nesse mercado, né? Sendo uma plataforma altamente tecnológica, mas que já tem todas as especificidades de drilling, no caso agora de fracking, já vai para produção, estamos começando em produção agora, então assim, a gente está construindo cada vez mais a expertise vertical sobre esse nosso core tecnológico que é muito robusto. Então, respondendo a sua pergunta, sim, eu acho que as empresas tradicionais elas têm que fazer o trabalho de descer e construir esse core digital. Mas, por outro lado, a gente está vindo, acho que do lado avesso, né? Já aprendemos muito e estamos provendo. Acho que e um ponto que a gente sempre coloca muito é que muitas vezes o operador ele quer alguém agnóstico, né? Você não quer que os seus dados fiquem na mão de um ou de outro. Geralmente ele usa mais de um prestador de serviço e se você tem você gera um conflito de interesse. Como é que você vai ter um prestador de serviço monitorando o outro, tendo acesso a dados competitivos? Então, isso acaba sendo também um argumento forte e uma barreira, no nosso caso, interessante. Agora, Ricardo, você com 2 anos e mais de Houston, de Texas, né? Olhando para o Brasil, né? O Brasil levanta voo? Eu sou sempre otimista, né? Acho que a gente passou, acho que talvez o pior tenha passado, né? Do ponto de vista tudo que aconteceu, né? Especialmente no óleo e gás, né? A gente viveu não só a crise do óleo em si, mas a crise política, com todos os escândalos aí de corrupção, mas claramente mudou a direção. Todos os novos bids, as empresas internacionais vindo para cá, a gente tem um asset que é único no mundo, que é o pré-sal, e todo mundo sabe disso. Me impressiona muitas vezes descobrir como que o Brasil já é ou será muito rapidamente um top produtor para quase toda super major. Então, assim, a gente está no top 3 ou top 1 mesmo de vários super majors do ponto de vista de região, de ser o principal país produtor já, ou no futuro próximo, dado o potencial do pré-sal e da até própria estabilidade comparado com outras políticas, comparado com outras regiões e outros países. E um movimento novo aí de abertura, isso de fato eu acho que vai ser bastante positivo, né? E eu acho que só para adicionar, eu vejo até hoje um reconhecimento muito grande, né? Óbvio, a questão da corrupção, ela existiu, isso mancha a imagem do país e das empresas e tal, mas acho que do ponto de vista tecnológico existe um reconhecimento muito bom da capacidade, acho que liderado muito pela Petrobras tecnológica, de fazer deep water como ninguém.
E isso também leva a gente a reboque como sendo uma referência hoje tecnológica, de análise de dados, etc. Então, eu vejo 2019 com muitos bons olhos, o barril minimamente estável, gerando capacidade de receita e gerando a cadeia expandindo, especialmente aqui no Brasil, essa oportunidade que a gente tem com verbas de P&D, incentivo de criação, eu acho isso fantástico. Uma boa oportunidade pequena. Uma excelente oportunidade, eu acho que as pessoas aproveitam isso muito pouco. A gente mesmo, a regra é nova, né? A empresa brasileira de base tecnológica, não sei ao certo, foi 2016 ou 2015, né, que entrou em vigor, antigamente era só a universidade, mas acho que isso poucas empresas, por que sabem ou se dedicam. Eu acho que isso deveria ser muito mais explorado, somente na parte digital, né, que não precisa de um CAPEX, não precisa de muito mais inteligência e organização, né? Inteligência e organização, o Rio tem essa vocação de software, eu acho que a gente precisava aproveitar melhor isso para gerar tecnologia forte, para ir competir lá fora de uma forma robusta e sustentável. Excelente. Gostaria de agradecer, Ricardo Clemente, pelo nosso papo, pela conversa. Muito bom. Muito obrigado. Obrigado a você. Muito obrigado. Boa tarde.